Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. A contagem regressiva para o dia da eleição já começou. No momento em que nós não estamos tendo mais os programas políticos, pelo menos até os resultados dessa primeira votação, mas ainda sempre com surpresinhas. Fora da eleição, tem sempre surpresinhas. É óbvio que a partir de agora, os astros maiores, né, são os candidatos, os eleitores. Aliás, para os eleitores a gente tem uma outra informação também a respeito do uso da camiseta ou não, que era uma controvérsia até hoje, enfim. O senhor Gilmar Mendes fez o seu golzinho de placa horas antes da eleição. E como se isto só não bastasse, vamos chamar a atenção para o seguinte: está perto do goleiro Bruno Fernandes ganhar a liberdade condicional. A primeira vara criminal de execuções penais da comarca de Varginha, em Minas Gerais, onde tudo aconteceu, acatou o pedido da defesa e atualizou o atestado do réu. Como é que a gente vai dormir com este barulho, eu pergunto? Tão correto. Pois é, né? Tem tanta coisa errada por aí, tanta injustiça. Doutor Ruschel, o senhor está, apesar de estar meio bronzeado, o senhor está... Taciturno. Cor de butterfly. Butterfly. Eu fico taciturno. Por que o senhor fica de taciturno? É porque nós estamos no primeiro turno, é isso? Taciturno no primeiro, taci segundo turno. Eu não sei qual das notícias ruins eu escolho para comentar. Então, atira para cima que pegar pegou. Não, vou começar com uma notícia boa, então depois a gente vai analisar, que é a questão das camisetas, porque isso nos inquietou a semana inteira. Nós demos uma orientação aqui na bancada, depois os nossos telespectadores nos questionaram, porque a informação veio nacional para regional. E aí o Tribunal Regional nosso, que desde 2006 já tinha padronizado que podia a camiseta, podia ir votar, mas diante dos questionamentos resolveu fazer uma consulta nacional. E a matéria virou controvérsia, o Ministério Público Eleitoral fez a consulta ao tribunal e tivemos a sessão que finalmente clareou. É permitida a camiseta, desde que, com algumas premissas. Não dá para ficar, por exemplo, um partido lá na frente distribuindo camiseta e aí, dona Magda, bota essa camiseta, e a senhora bota, chega lá e tira foto. Não. É quem estiver com a sua camiseta, do seu candidato, da presidência, ou seja o que for, ele chega lá, ele está vestido, quieto, discreto, vai lá, faz o seu voto e sai. Isso está liberado. Isso vale para Boto, vale para Santinho, vale para o que quiser. Ele sendo discreto, ele está liberado. Então a matéria agora foi pacificada, a decisão é nacional, ratificando uma decisão do nosso TRE. Pode entrar com bottom, pode entrar com isso, pode entrar inclusive com a bandeira. Só não pode... Isso. Mostrar a bandeira. Não pode ser gol do Grêmio, ele fica tremulando. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim votar e tal, não sei o quê. Não. Porque a pessoa pode estar na rua fazendo o que ela quiser, ela pode fazer na rua, ela pode fazer. Então, assim, isso ficou bem claro. Mas, terminantemente, não existe a possibilidade de entrar com o seu telefone celular ou qualquer outro tipo de aparelho. Então, por favor, faça a colinha, a cola, não importa, faça lá, por ordem. Quem será o seu candidato a deputado federal? Quem será o seu candidato a deputado estadual, que é o segundo? Primeiro federal, segundo estadual. Depois você tem 2 senadores, certo? São 2 senadores que você pode votar, certo? Depois desses 2 senadores, você tem o governador e tem o presidente, certo? Se você votar em todos, tá tudo perfeito. Se você votar só em um, tá tudo perfeito. Não importa, o seu voto vale de qualquer forma. Fiquem sem essa dúvida. Mas eu vou levar uma colinha? Lógico. Eu vou levar uma colinha? É que a senhora só foi muito oportuna ao lembrar a questão do celular, porque algumas pessoas vão fazer a cola no celular, estão muito acostumados com o celular. Sim, e vai mas agora mas tem eu anotei título, né? Não, que tem pode título eleitor digital, mas mesmo assim não tem o título validade. Mas assim, não é permitido, não vai entrar com isso. A mesma coisa de quem tem a biometria, quem não tem a biometria. Se você tem a biometria e não foi avisado, não lhe disseram nada, fique esperto. Pode ser que lhe peça, pode ser que não lhe peça. Então, assim,
sem complicação. Eles estão fazendo tudo para que não haja complicação. Tudo para que tenhamos votos válidos. Não, e o mais importante é que seja rápida a votação. É verdade. Né? Porque todas essas coisas, você chegar assim, mas como é mesmo? Deixa eu olhar aqui na listinha. Quem é mesmo meu deputado? Não, entendeu? Tem que ser jogo rápido, que é bom para todo mundo. Dona Magda, a minha estrutura de pensamento preditivo me diz que nós vamos ter problemas nessas eleições. Eu acho... Mais do que já temos? Não, problemas de brigas, de algazarras e de coisas. Eu também acho que as pessoas estão muito irritadiças. Sim, eu estou muito preocupado. Ontem ainda comentava aqui, a pessoa aparece com a camiseta de um determinado candidato, né? Aí o outro vai votar no outro candidato com a camiseta. Aí vai dar enfrentamento, mas com certeza vai dar enfrentamento. Se numa conversa normal. Hoje eu conversava com a moça e a moça me disse o seguinte, olha aquela facada que o candidato levou, aquilo foi mentira. Aí como é que eu vou dizer? Não tem como discutir. Não, nem discute, não, né? Então eu quero dizer para vocês que isso é um pensamento generalizado dessa disputa, dessa coisa. Nunca foi a cisânia, nunca foi tão forte como nessa eleição. Eu estou realmente preocupado. E com essa história da camiseta, da pessoa aparecer com a camiseta, com bota, sei lá o quê, vai aguçar. Ontem eu comentava, assim no São Paulo, cidadão com a camiseta do Palmeiras foi assassinado, que é negócio de futebol. Quer dizer, imagina uma coisa política que é muito forte, que está inculcada dentro da cabeça das pessoas. Não, meu candidato é esse, meu candidato é esse, meu candidato é aquele. Então, sinceramente, confesso a vocês que eu estou profundamente preocupado, dona Magda. Mas não é para menos que o efetivo, né, de seguranças, de policiamento e tal, é muito grande. O número é muito grande. Mesmo assim, vai ser muito difícil impedir qualquer coisa. Vamos rezar para que todas as pessoas tenham bom senso, isso é verdade, né? Deixem para comer o churrasco, para beber depois de votar, porque se chegar embriagado para votar vai ter problema. Não pode, vai dar problema. Então, o que nos resta nesse momento é só rezar. Nós rezávamos muito para que o Chicão aparecesse. Ele apareceu. Não sei se ele está de mal comigo, porque ele sentou lá na outra ponta. É que eu vim aqui, não tinha ninguém. E a produção mandou... E a tua cadeira estava aí, né, Chicão? Porque o Chicão é o único que tem uma cadeira. A cadeira marrom. A cadeira marrom, E aí, Chicão, onde é que tu andava? O que tu andava fazendo por aí? Não, eu andava no Vale de São Sebastião do Caí, onde fazendo uns business, daí eu não pude voltar a tempo, eu liguei a produção. Mas ontem o dia foi muito importante para mim, que meu time do coração ganhou dos mineiros. Eu não gosto de mineiro, todo mundo sabe. Cruzeiro menos ainda. O Boca Juniors ganhou com categoria. O que ele fez? Ele cozinhou o Cruzeiro até o final e no final o melhor jogador da América do Sul, Pavon, matou o Cruzeiro. Agora, aquilo que eu falei para vocês aqui, falei na Grenal e fui criticado por todo mundo, esse jogador Dedé é um mandrake. Queria quebrar o outro goleiro do Boca Juniors, mas já tinha quebrado um, tá no hospital. Queria quebrar o outro, foi expulso e ficou brabo ainda. E justamente a ironia do destino, esse jogador ganhou uma benesse da Conmebol que abriu um precedente. E foi ele que deixou o Cruzeiro com 10 jogadores e culminou a eliminação do Cruzeiro. E o Boca está na final e Oxalá faça uma final contra Grêmio Futebol Porto Alegre. Pois é, tem E o senhor vai Grêmio. torcer pelo Grêmio, né? Não, ele não. Eu acho que vou pro Boca Juniors, porque é um time de botão, desde pequeno. Eu tenho uma identificação muito com o argentino. O argentino é muito fashion, o argentino é transado, anda com tiara no cabelo. É diferente. Cantofani, olha aqui, ó, assim, ninguém que nos ouça. Não fala que teu time de botão, eles eram assim. Time de botão é muito antigo. Mas é foda. Mas eu queria dar uma coisa, eu sabia que o Dudu joga bonito até hoje. Não, sim, mas... Tá, mas tudo bem. Tudo bem. Agora Não, tá, se tu não te importa, tudo bem. Tá ótimo. Não, então tá, eu só quis chamar a tua atenção assim pra tu não te perder. Sem maldade. Fala, Roberta. Bom, Magda, mudando um pouco de assunto, nós falamos na semana passada que mais de 20 milhões de crianças de 0 a 6 anos estão sem creche no nosso país. 34% só das crianças brasileiras hoje, de 0 a 3 anos, estão na creche. E por que isso é muito importante a gente focar nesse estudo e analisar esses números? Primeiro, porque criança é o futuro do nosso país. Segundo, por uma questão pedagógica, as crianças de 0 a 3 anos têm uma janela muito importante intelectualmente falando, e o crescimento e o desenvolvimento dessa criança na creche, estudos já apontam que são fantásticos. Fora o fato de que ali, quando ela está em tempo integral, a mãe pode trabalhar,
então tem um impacto econômico na nossa sociedade muito importante e tudo isso se reflete no nosso futuro. É muito grave essa situação e esperamos que o novo presidente tenha um olhar muito sensível a essa questão, porque nós estamos falando de eleições e nós precisamos realmente votar com consciência e entendendo exatamente qual é a proposta desses nossos candidatos e depois cobrar deles, né? É muito importante tudo isso. Fala, Alice. Recados aqui da Maria Elizabeth Gil. Ela diz, boa noite, como fica os votos nulos? Votos em branco, vai para quem? E os votos válidos? Abraços, Maria Elizabeth. Como ficam os votos nulos, né? Eles não são válidos, portanto eles e não os válidos são válidos. Não, mas vamos... Eu até já peguei aqui, ó. Então, eu vou dizer assim, ó, vou ler o que está escrito aqui no TSE, assim, ó. Votos nulos e brancos. Estes votos não entram na apuração do resultado das eleições porque são votos que não representam nenhum candidato e, por isso, não são válidos. São interpretados como votos de protesto, já que ao votar nulo ou em branco, o eleitor anula voluntariamente o seu voto ao deixar de escolher um candidato. Aí que ensina a votar nulo. Para votar nulo, o eleitor deve digitar na urna um número que não seja atribuído a nenhum candidato, como 00, apertar a tecla verde e confirmar. Se quiser dar mais um floreio... Não, é só para que possa entender, para que ele possa materializar a sua bela explicação. Viu que estão saindo as pesquisas dizendo assim, X, candidato 1 com X, candidato 2, Y. Porém, já estão soltando o de voto válido. O que é os votos válidos? Né, Mari? Nós temos dito aqui, é 50% dos votos, mais um. Então, já há mais pesquisa... Um voto. Mais um voto. 50, mais um voto. Mais um 50%, mais um voto. Então, o que já estão dizendo, fazendo agora a aferição? Porque de nada adianta computar se haverá ou não segundo turno, votos que não serão válidos, porque, na verdade, para cálculo de segundo turno, só votos válidos. Então, a pergunta é muito interessante e a explicação é muito boa hora. O 50% mais uma, bem didático, né? São 2.000 votos, tá? Isso. 50% de 2.000 votos são 1.000 votos. Os 50% mais um é 1.001. E um voto. 1.001 votos. É isso, assim. Agora foi bem didático. Bem didático, né? Bem didático. Luciano. Na verdade, hoje eu queria começar falando do Prêmio Nobel da Paz de 2018, que premiou 2 ativistas muito corajosos. Um médico que remediava a violência e uma escrava sexual que foi vítima dessa mesma violência. Então, o médico ginecologista Dr. Denis Mukwege, junto com sua equipe de tratou mais de 30 mil vítimas de abuso sexual na República Dominicana do Congo, que é considerada a capital do estupro pela ONU. O doutor Denis comentava que destruir mulheres significa destruir comunidades, nações e o futuro. E, por outro lado, a Nádia Murad, de 25 anos, que sobreviveu a 3 meses de escravidão sexual, junto com outras 3 mil garotas que foram vítimas de abuso pelo Estado Islâmico no Iraque. E ela terminou comentando que priorizar a humanidade e não a guerra é uma medida que se impõe. Então, assim, eu queria dizer que, mais uma vez, uma mulher batalhadora, guerreira, está sendo condecorada aí com o Prêmio Nobel da Paz por uma belíssima luta e, na verdade, é uma sobrevivente, né? Porque quem passa por isso é realmente uma sobrevivente. E um médico fantástico que hoje está tendo que viver dentro do seu hospital com seguranças da ONU, porque não pode mais nem ficar exposto. O médico é do Congo? É do Congo? O médico é do Congo, da República Dominicana do Congo.
Na verdade, esse médico, Luciana, é muito importante esses teus dados e essa informação ao telespectador, porque, primeiro, que o Congo é um país muito agressivo, a ponto que o governo o governo brasileiro, ele recomenda que a gente só vá ao Congo, a República do Congo, em última necessidade. Esse médico, ele já foi indicado para esse prêmio há 10 anos e só agora ele recebe esse prêmio. Em 2012, ele quase foi assassinado, justamente por esses grupos que querem fazer essas agressões como uma forma política. O importante desse prêmio, o relevante desse prêmio, no meu ponto de vista, são dois. Primeiro, para a gente trazer esse assunto e abrir o diálogo da violência contra a mulher no mundo todo. É um assunto muito complicado para as mulheres se expressarem e buscarem ajuda e de homens também apoiá-las. E segundo aspecto, é a questão toda de a gente não dar esse prêmio Nobel da Paz, muitas vezes para políticos que passa 2, 3 anos e a gente vê assim, nossa, acho que esse prêmio não foi bem adequado. Então, é realmente uma situação muito bonita do mundo hoje, nós vermos dois personagens diferentes entre si, mas ligados à mesma causa. Dona Magda, só para lembrar, uma pequena referência, ele esteve no Brasil em 2010 e foi levado a um jogo do Grêmio pelo consulado do Grêmio e circula, está hoje, um botão logo foi anunciado ele, pegaram as fotos de 2010 dele com a camiseta do Grêmio, então é só um mimo, uma referência, um trabalho, ele foi trazido por um médico aqui ao Brasil e esse trabalho dele repercute há mais de uma década, excepcional. Ele é chamado Doutor Milagre, ele é um lutador ferrenho pela causa. A República Democrática do Congo é um país que fica ali junto a Angola, né? Junto a Angola que tem outro clima. Os angolanos hoje, depois saíram naquela guerra civil entre a UNITA e o MPLA, né? Que era o Movimento pela Libertação de Angola, a época com Jonas Savimbi e José Eduardo dos Santos. É um país que está crescendo dentro da África, mas a República Democrática do Congo, pelo contrário, cria uma série de problemas na divisa daqueles países africanos. E a Luciane lembrou com muita propriedade, em determinados pontos da África, a coisa é tão ruim que eles chegam a cortar o clitóris da mulher para que ela não tenha prazer. Não tenha prazer, exatamente. Que ela perca o prazer. Quer dizer, o que sofrem as mulheres na África. E quando muitas vezes eu faço um discurso, é um discurso quase que histriônico em favor da África, eu sei o que eu estou falando, porque eu estive na África, eu sei o que eu estou falando, eu sei da pobreza e sei de que o mundo poderia ajudar os africanos, né? Ajudando com médicos, ajudando com remédios, ajudando com cultura, com ensinamento, com educação. Porque aonde tiver educação, lá não existe educação, né? Não existe educação. É uma coisa horrorosa. Eu tive uma vila lá no interior, perto de Cabinda. Cabinda cuja capital é um estado, tipo estado, cuja capital é Cabinda. Uma cidade com 100 mil habitantes, munida, bucólica, etc. Mas a pobreza das pessoas no interior, aquela barriga inchada das crianças, que nós temos também aqui, né? Então, foi muito bem a Luciane foi muito bem nesse comentário, a Roberta também concluiu o comentário a respeito do sofrimento dessa agressão sexual que as mulheres na África e agora parece que aqui no Brasil nós somos num movimento de empoderamento da mulher. Perfeito. Doutor Rochão, eu queria que o senhor voltasse a falar sobre futebol, pode ser? Pois não. Porque eu acho que o Chicão falou, né, sobre o que aconteceu e eu acho que o Grêmio joga agora nesse final de semana, o Grêmio né? Vamos ter a rodada. O Grêmio joga sábado à noite com o Bahia. Há 5 clubes diferentes. Sim, são 5 clubes brigando. Não, o Chicão abordou a Libertadores da América, exatamente. na qual o Grêmio já estava classificado e agora são 4 semifinalistas. O Grêmio jogará com o River Plate e o Boca Juniors jogará com o Palmeiras. Mas isso agora, só teremos rodada dia 23, já saiu, por sinal saiu hoje, dona Magda. Dia 23 de outubro, o Grêmio joga a primeira na Argentina e depois, na outra semana, o jogo de volta, numa terça-feira, às 19h30. Mas o que nós temos é a rodada do Brasil. Nós temos 5 clubes que lutam por essa ponta. Temos um clássico extraordinário amanhã, São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, e o Grêmio joga então às 21 horas. Já terão jogado Flamengo, já terão jogado Internacional, então domingo, como não há jogo, toda a rodada foi antecipada e teremos essa briga, essa reta final aí do Brasileirão.
Tá ok. Tem uma informação cultural. Fale, então. É que Porto Alegre vai receber Chaplin, o musical, ainda este mês. E esse espetáculo apresenta a trajetória de Charlie Chaplin desde a sua infância, que foi muito pobre, em Londres, até o estrelato. E a apresentação estreou originalmente em Nova York. E nessa versão brasileira, traz interpretações musicais e inclui também canções originais adaptadas. E a montagem é assinada por Miguel Falabella e tem também Cláudia Raia nos bastidores, que ela é responsável pela produção ao lado de Sandro Chaim. Ela não participa, né? Ela é da produção. Da produção. Isso é bem interessante o que eles estão fazendo. E essas sessões vão ocorrer entre os dias 26 e 28 deste mês no Teatro do SESI, que fica aqui em Porto Alegre. Dona Magda, eu não tenho nenhum problema em fazer uma correção das coisas que eu falo pois aqui. Não. Dias atrás, quando o Chicão estava ali, aqui eu fiz um comentário na Segunda Guerra Mundial. Como eu gosto, né, e li praticamente tudo que existe publicado na língua portuguesa e muitos em língua espanhola a respeito da Segunda Guerra Mundial, tem um acervo muito grande, filmes a respeito disso. Eu fiz um comentário sobre um avião chamado Mosquito e naquele momento eu falei que ele era japonês e o Chicão me corrigiu e ele tinha absoluta razão. É um avião de Havilland, é um avião feito de madeira, por isso ele era um avião muito leve. Era um bombardeio muito leve e que aterrorizou a Luftwaffe alemã e as cidades alemãs. Então, eu queria agradecer o Chicão pela correção, que ele estava correto e eu estava errado. Parabéns, Chicão. Obrigado pela correção. Se é uma coisa que nos une, é a humildade que nós temos. Eu não errei, Por isso que nós professamos São Francisco de Assis, nós andamos com as sandálias da humildade no dia a dia. Que bonito. Eu errei, né? O avião é o Zero. Quis me referir ao Zero que você falou também. Que era japonês. Se equivocou. Não, é que é muita coisa. Era o Zero e Mitsubishi. Mitsubishi, por sinal, é considerado o maior conglomerado, esse é o nome, né? Sim. De indústria do planeta. É tão grande que não tem dono a Mitsubishi. Mitsubishi fabrica câmera fotográfica, carro, moto, avião. E com absoluta qualidade. Com absoluta qualidade. Estaleiros até. Isso, loucura navios, total. navios. Fazer uma pequena correção na hora de fazer a referência. Olha que bom, momento correção. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa para corrigir também. Vamos lá. República Democrática do Congo. Mil perdões na hora de falar, eu troquei o... Não. Eu queria aproveitar, ou ninguém sabia ou ninguém notou. O Congo, daquela lenda dos mercenários, de Brazzaville, Leopoldville, é esse Congo que está aí? Sim. Que tem vários Congos. Tem o Zaire, que era um Congo. Qual é o Congo belga, o Congo francês? É a República do Congo. República Democrática do Congo. Tá, agora tá tudo certo com a República Democrática do Congo? Perfeito. Magda, eu quero comentar algo Congo de belga. ontem. Mas não corrigir. Olha, vai longe a correção, vamos lá. Não é nada de corrigir. A gente ontem conversou sobre a dificuldade de empreender e como é difícil fechar uma empresa ou abrir uma empresa. Mais fácil. Fechar é pior. Fechar não consegue. Não, tu não consegue. Eu tinha uma que eu não sei se um dia vão me matar, vão me prender, vão fazer sei lá o quê, mas faz uns 25 anos que eu tive e nunca consegui encerrar com ela. Eu acho que ela vai se terminar sozinha, sei lá como é que é. Vai desaparecer igual a purpurina. Pois, Magda, existe um estudo que faz avaliação sobre a liberdade econômica nos países. É aquela história da gente avaliar, é fácil abrir uma conta nesse país? É fácil pedir um empréstimo? É fácil empreender? Como é que é essa legislação? O país tem um estado enxuto, é um estado grande que requer muitos custos, a legislação facilita, enfim. Foram avaliados 162 países. Sabem que colocação ficou o nosso país? 144. Meu Deus. E a Venezuela é a última, vejam bem. Então... vejam só. É um sinal. Em compensação, países como a China, a Indonésia, Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Irlanda estão entre os 5 melhores com maior liberdade econômica. Vejam só as diferenças. Bom, muito bem. Falando em diferenças e dúvidas... Pois é, os telespectadores eles ainda estão com muitas dúvidas sobre as eleições. E temos aqui o recado da Rejane de Novo Hamburgo. Ela diz, Alice, tem uma dúvida. Posso votar para senador 2 vezes no mesmo candidato? Obrigada. Olha, não pode. Quer dizer, poder você pode, você faz o que você quiser na urna. Só que o segundo voto não vai ser computado. Quando você colocar, seja para senador, ou sei lá, mas só para senador que tem 2, quando você repetir o número do senador na segunda caixinha, vai aparecer uma mensagem dizendo assim,
Candidato repetido, voto anulado, tá? Então, é assim, ó, não adianta você votar, porque não vai registrar. Então, assim, ó, cada é um... Tem que ser dois, são dois. Contenha o seu amor. Contenha o seu amor pelo candidato. Dê um Fala voto. pro vizinho, Se não quer votar em mais ninguém, deixa Fala pro vizinho e pede para ele votar no seu candidato. Mas você não pode. Magda, eu estava conversando com uma pessoa que contou que era fiscal do tempo que o voto era por escrito. E as pessoas, quando anulavam o voto, faziam suas reivindicações. E muitos era bem legal. Comentavam e colocavam certos nomes bem atípicos. E uma senhora estava contando os votos. E nesse grupo eles pediam para a senhora, em vez de dizer voto nulo, não, o que está escrito no voto? E aí passava o dia inteiro falando... Não, eles diziam os desaforos, escreviam os recados aforados para as pessoas. Mas eu dou um depoimento, eu digo que foi um dos momentos mais ricos da minha vida, eu fazia espontaneamente e nada recebia para isso, mas os momentos de apuração, às vezes, eleições como essa que pegavam 5, nós íamos 15 dias até terminar a apuração e era um folclore, porque as pessoas escreviam ou botam bilhetes ali dentro e lógico que a gente lia um recado, não ia repetir nem publicidade. Mas tinha que ler, né? Mas exatamente, mas é impressionante o eleitor, como é o momento dele se manifestar. Mas é um momento bonito, é um momento da nossa democracia. Da igualdade. Inclusive o Datafolha, na última análise que ele fez para os candidatos à eleição, né, eles avaliaram também o quanto o brasileiro acha importante a democracia. E foi feita uma avaliação nesse ponto e 69% dos brasileiros entendem que a democracia é a melhor forma de governo. Então, realmente, vai ser um momento que, acima de tudo, independente da escolha de quem for ao pleito final ou se tiver segundo turno, não importa, é um momento de nós todos brasileiros termos muito orgulho de um país continental, estarmos com essa democracia e dar a nossa posição, o nosso voto. Sem dúvida. Deixa eu falar em recados e escrever. Eu tenho, assim, ó, uma folha de papel ao maço. Ah, não, de papel almoço só eu entendi, dona Mari. E o seu Mari que disfarçou. Eu tinha certeza o seu Mari disfarçou, mas só eu e o Mari que fiquei sabendo disso. E a folha de papel ao maço, ela tem 4 páginas. Só de recados para Era lindo para quando vocês. você puxava aquela folha de papel almoço. Olha aqui, ó. Tem páginas grandes. Obviamente que eu deixei a metade dentro da minha bolsa em casa, mas eu vou começar a ler todos eles provenientes do evento que eu fiz na terça e na quarta-feira para a FCDL, lá no Swan Tower Hotel de Novo Hamburgo. O Lauro Osmar da Rosa, que é nosso assíduo telespectador, ele é garçom, ele faz parte normalmente do pessoal da Sociedade de Ginástica, do Paulinho Pilate, aquela coisa assim, e aí ele assiste sempre o nosso programa, sempre, mandou abraços, beijos para todo mundo. E tem um outro que me disse que é de profissão, e eu agora esqueci o nome dele, porque está escrito num outro lugar. Ele é carteiro por profissão e nas suas horas extras ele é garçom, já há muitos anos. E assim, nessa profissão, ele tem a sua casa própria, ele tem o seu carro, ele tem a sua família, ele tem a sua filha já formada na faculdade, casada, que já lhe deu um neto, né? Então, ele é filho do seu Gildásio e da dona Zélia de Sapucaia. Esses, sim, assistem sempre o nosso programa, sabem tudo. E eu vou dizer uma coisa, eles sofrem muito, porque eles assistem as 2 edições. Eles gostam de nós mesmo, nem a minha mãe assiste 2 vezes, tá? E também o Ademir Sebem, que eu errei o nome dele durante todo o evento, não é Sebem, é Sebem. O Sebem de Erechim também é nosso telespectador. E amanhã, segunda-feira, eu digo outro. Deixa eu só terminar, só um abraço, então, para terminar a sessão de abraço. O senhor tem antes, o senhor... Não quero dar abraço, eu quero dar Então só para encerrar a sessão de abraço. Eu queria também, não. Tá, o seu casal Natal Augusto Dornelles e Clary Dornelles são de Novo Hamburgo. Eu fiquei muito feliz porque eles dizem que lá nós temos um fã-clube que assiste o programa. E uma característica dele, seu Natal Augusto já escreveu 2 livros sobre a história do Grêmio, um deles premiado. Então, um abraço a esse querido casal e a turma toda de Novo Hamburgo. Ora, beijos, abraços.
último, então, Não, eu pode, queria dar tem um pressa. abraço para o Júlio de Oliveira, pela audiência, pelo carinho e por estar sempre atento aqui no nosso programa. Muito obrigada. Dona Magda, A também vai dar Alice banho? quebra. Não, vocês são beijos, vocês são beijos. É que como o Ruxo falou de Novo Hamburgo, eu lembrei que a minha sogra, que é lá de Novo Hamburgo, pediu beijos. Não posso negar, né? Não, sogra, já, olha. Ó. Pra Beatriz, Marido minha e sogra querida tá sogra. difícil. Média com sogra, Vai, eu vai de respeito. novo, fala que eu faço Média junto com contigo, sogra, eu desculpa. respeito. Um beijo pra minha sogrinha Beatriz e pro sogrão também, né? Carlão, beijos. Carlão e Beatriz. Como que tá Carlão. linda. Agora que eu vi teu cabelo, tá mexado, Obrigada. É o Celso Figueiredo, da Estética Formas e Fios. tá. Dona Magda, ontem Pois não, senhor Mário. eu assisti um pedaço do debate, nada de novidade, todo mundo resolve todos os problemas do Brasil, como a gente já sabe. Mas um fato interessante ontem, hoje eu fui ver o Ibope. O Ibope em São Paulo, né? Porque a gente rege o Brasil pela cidade de São Paulo, pela grande São Paulo. No mesmo horário do debate, a TV Record havia feito uma gravação na casa do candidato Bolsonaro. Pois não. E colocou no ar no mesmo horário. Mesmo, exato. No mesmo horário. Bom, o Ibope da Record foi 13 e o Ibope do debate foi 26. É. Só esse comentário. Muito bem, Mari. Muito inteligente o seu comentário. Doutor Ruxo, por favor. Vamos encerrar, então. Não pode falar mais nada. Foi cansado. Cara, tá, Não posso seguir? Tá, não cometeria a grosseria de interromper. Não, eu faço questão que tu cometas a grosseria. Bonita a sua gravata, muito bonita a sua gravata. Muito obrigado, senhora. Ai, hoje tá um salário maléfico. Felizmente está pago. Aproveitar Felizmente está pago. Butterfly tá bem. Bem, Butterfly bem também. Eu quero completar a notícia que a senhora abriu, o programa do nosso querido e estimado Gilmar Mendes. Pois não. Porque nós tínhamos manifestado, trouxemos aqui para a bancada, lembra a preocupação da procuradora Raquel Dodge. Com seus cabelos em pé, se é que são possível ficar tantos cabelos em pé como tem a nossa procuradora, mas ela estava em pânico, porque seria um trenzinho, seriam 8 pessoas. Sim. Então ela se antecipou, ela fez a manifestação pela Procuradoria, porque ela temia o que efetivamente aconteceu. Baseado em que os fatos apresentados, dona Magda, vou abrir aspas, são insuscetíveis de ensejar a prisão provisória do reclamante. Foi a decisão do... Por que ele soltou os 8? O que fizeram esses 8? De que são acusados esses 8? De que recebiam uma propina de 240 mil mensais no ano de 2010. Eles recebiam isso... Então veio a operação Integração, que é uma continuação da 55ª operação da Lava Jato, pegou eles com prova, denúncia, tudo, fez e prendeu. E aí o ministro Gilmar Mendes, com o mesmo despacho que ele soltou o Beto Richard, soltou agora o irmão e os outros 7 que estavam enfilhados, com o mesmo despacho, usando a mesma, sabe o que copia e cola. Sim, é o mesmo fundamento. É lamentável porque isso desestimula muito quem está fazendo o trabalho de investigação, quem está fazendo o trabalho de recomposição moral e ética de um país, mas há que se respeitar, é um ministro, a decisão é isso, mas tenho certeza que a ministra Raquel Dodge deve recorrer, como já recorreu do Beto Richo, e a matéria será levada a plenário. Há uma expectativa de que eles possam voltar a ser presos. A propósito, não pode falar, Não, fica à vontade. E queria reforçar as tuas palavras, porque realmente o primeiro e o segundo grau de jurisdição estão fazendo um trabalho fantástico na Lava Jato, que já monta em 2.036 anos de condenação todos os casos, que até o momento já foram 82 denúncias contra 347 investigações ao todo da Lava Jato, 46 sentenças, gerando 215 condenações contra 140 pessoas. Então, juiz Moro e desembargador Gebran, junto com a turma aqui do TRT, Doutor Bretas do Rio, Doutor Bretas do Rio, olha que trabalho fantástico. Já 140 pessoas Luciane, julgadas e condenadas. É tão importante esses dados que tu traga e que a gente repercuta, para que a gente não desista. Isso é o resultado. Nós estamos num país que era da impunidade e os números que tu traz são extraordinários. Extraordinários. Tá? É de justiça de primeiro mundo, é punição de primeiro mundo. Temos percalços, até porque a justiça, é por isso que a justiça tem 2, 3 instâncias, né? A justiça, o direito, ele é interpretativo. Então eu não vou ser definitivo sobre moral de ninguém, né? Mas esses números que tu traz são impactantes, são empolgantes e nos levam à certeza que a gente tem que seguir trabalhando.
Sem dúvida. E pensando nas outras gerações, Nas outras gerações, netos, lógico. que É verdade. tem dias melhores. Eu adoro muito a Revolução Francesa, o Chicão deve gostar também, a Revolução Francesa, com seus grandes personagens, Danton, Robespierre, Marat e tantos outros que criaram a história cartesiana, a origem de René Descartes, que deu todos os princípios do contraditório que nós falávamos, que vocês, os advogados, falavam em instantes atrás. Esse é um barulho estranho, né? Um barulho estranho. Não, a gente só não quer te atrapalhar o teu risco. Mas eu estou sendo admoestado. Sim, porque no ar fica assim, ó. Faz de novo como é que ficou no ar. Atenção, sonoplastia. Atenção, sonoplastia. Eu não vou mostrar como fica o papel. Que bonito, né? Vamos lá. Se vocês acharem que ficar bem, eu faço mais seguido. Vamos lá, Mário, de novo. E o que acontece a partir disso? Você cortou meu raciocínio, né? Cortou Ele faz de propósito. Ele quer faz de acabar propósito, que é pra tu não ficar pior que ele. Ele é o meu êmulo. Teu êmulo. É verdade. Mas tu não gosta Eu já fui de tudo na vida da dona Magda, mas essa de saber que sou o êmulo, eu não tinha nem noção, dona Magda. Não, ele eu sou vitoriano. Onde é que eu sou vitoriano? As mulheres ao longo da vida me chamaram de tudo, dona Magda, mas êmulo é novidade. O Vitorino deve estar perto do seu êmulo. Bom, então eu quero dizer para vocês o seguinte, não pense que essa eleição é definida, pelo contrário. Essa eleição pode decidir a sua vida, pode mudar a sua vida. Você não percebeu a importância, as pessoas não perceberam a importância dessa eleição. Eu vou dizer pela milionésima vez, o único momento em que todos nós somos iguais é no momento do voto. É fato. É o único instante que não tem aquele magistrado, não tem aquele grande médico, não tem aquele grande motorista ou porteiro. Todos nós somos iguais, todos nós somos iguais. Então, quando você colocar o seu sufrágio, o seu votinho na urna, você tem que pensar o que você está fazendo. Não é só o presidente, não. Olha o deputado, o governador e o senador. E eu falei em Napoleão, e falei na França, porque eu sou um apaixonado pela França, apaixonado pelos franceses, pela cultura francesa, especialmente por tudo aquilo que os franceses fizeram com esta herança que eles nos deixaram e nos deixam até hoje. Napoleão dizia, o mais difícil é decidir-se. Decida, mas decida para o bem e não para o mal. Fale, Alice. Eu tenho uma dica. Opa, pra quem, venha. assim como eu, gostou muito do filme La La Land. E que vai ter uma versão ao vivo de La La Land aqui em Porto Alegre. E vai ser uma projeção do filme num telão, com as vozes gravadas, originais dos atores. Que bacana. Mas todo o instrumental vai ser executado ao vivo por uma orquestra. E essa grande banda foi montada pelo responsável pela trilha sonora do filme. A apresentação é única e está marcada para o dia 21 de dezembro, às 8h30 da noite, no Auditório Araújo Viana. Então, uma oportunidade para quem não viu, ver, não sei se vocês viram, o filme é maravilhoso, ele já começa empolgando o público, né? A cena inicial ali é um trânsito caótico de Los Angeles, está todo mundo dentro dos carros, e aí eles começam a descer e dançar e rodopiar. É um filme maravilhoso. A dona Alice tem umas mãos bonitas. E sabe quem ela me lembrou? Uma grande atriz americana chamada Jane Tierney. Jane Tierney, maravilhosa. Fez Laura. Um dos grandes clássicos, vocês devem estar lembrados, aqueles que adoram o cinema. Então, quando a primeira cena em que ela mostra as mãos, né, porque as mãos são, o maior significado, além dos olhos do ser humano, são as mãos, porque a gente fala com as mãos, né? E ela fala com as mãos também, a dona Alice fala com as mãos. Fica só... Não, eu tô prestando atenção, porque isso chama a atenção da gente, porque ela fala assim, ela fala com as mãos, mas ela fala de uma forma elegante. Isso. Né? Lânguida como ela. Eu já falo assim, parece Elis Regina cantando alguma coisa. Arrastão, lembra do arrastão? Perdeu os braços. Isso. Eu só queria falar que esse filme, ele também fala sobre sonhos, sonhos que nascem, sonhos que morrem e que se transformam. E os protagonistas, eles são jovens artistas que estão em busca, né, de uma colocação profissional. Mas tudo tem um preço, né, Magda? Então, eles estão ali em busca. E esse espetáculo que vai ocorrer aqui em Porto Alegre, ele já rodou por vários países. Já passou lá para os Estados Unidos, Canadá, Itália. E em dezembro eles vão estar aqui no Brasil, somente em São Paulo e Porto Alegre. Então, uma ótima oportunidade. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para a dona Lídice, que
O Marne deu uma informação, dona Lídice. O Marne deu uma informação. Sem comentários. Não fez mais nenhum comentário, ele deu uma informação. Que está aí à disposição para todos. Aí cada um recebe a informação do jeito que lhe agrada, né? Mas se a gente não puder dar pelo menos uma informação, aí não... Infelizmente, a gente não vai poder ficar aqui, vamos mandar embora. Porque alguma coisa nós temos que fazer. Então, a gente dá a informação. Aqui e ali. Aqui e ali. Isso é uma informação. Estamos falando de todos os candidatos. Magda, falando em informações, Pois não. Eu sempre tenho comentado sobre algumas derrapagens do nosso presidente dos Estados Unidos, o Trump, porque Sim. ele está realmente fechando o mercado dos Estados Unidos, o que é algo impensável para quem gosta do liberalismo e entende o quanto nós crescemos com um mercado aberto como os Estados Unidos e o quanto o Brasil precisa crescer abrindo-se para outros países. Mas preciso também comentar que só no mês passado os Estados Unidos gerou 134 mil novos empregos. É uma taxa que caiu a taxa de desemprego no mês passado caiu 3,7%. Só na indústria houve, num mês, 18 mil novos postos de trabalho. Então, realmente, o que nós enxergamos nesse contexto? Através desse estudo, a gente percebe que, diante dessa guerra fiscal, né, que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos, isso não está afetando, por enquanto, a economia interna. O consumo vai realmente aumentar. Os Estados Unidos têm uma inflação muito baixa. A ideia é que termine esse ano em 2%. Então, o que vai acontecer? As pessoas estão trabalhando, com o dinheiro do salário, elas vão comprar mais. Os Estados Unidos vai se obrigar a subir os seus juros. E isso vai afetar as economias como a do Brasil, economias emergentes, aonde as nossas moedas já estão sofrendo com a alta do dólar, né? E isso tende a acontecer, porque só na Amazon, por exemplo, eles comunicaram essa semana que eles vão aumentar o salário de absolutamente todos os funcionários. A média de salário nos Estados Unidos é em torno de 7,7 dólares por hora. E a Amazon vai pagar 15 dólares a hora para todos os seus funcionários. Então, o impacto disso do varejo aumentando o salário é muito grande. E isso é bem pujante naquela economia e vai afetar todos os mercados emergentes. O nosso telespectador Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo, ele faz um questionamento, acho que até bem comum das pessoas, não tinha escutado de ninguém isso, mas vamos lá. Um candidato à presidência teve uma entrevista exclusiva gravada e veiculada durante o debate dos demais candidatos em outra emissora. A candidatura desse candidato corre o risco de ser impugnada? Eu acredito que não. Nada foi manifestado. Né? Ele deu uma entrevista, a emissora gravada na casa dele. Em partes. O fato de ele não ter comparecido ao debate, isso qualquer um deles poderia não comparecer. Como o Daciolo não foi permitido. Exatamente, sabe? Que tinha mais pontuação, inclusive, que o próprio Boulos. Eu não quero... Por que o Daciolo não foi? Porque a Globo não quis. Não, mas é diferente do que tu está dizendo. É diferente do que tu está dizendo do que eu estou dizendo. Por exemplo, vamos pegar um candidato que estava lá, a Marina Silva. Isso. Tá? Foi muito bem. A Marina Silva foi convidada. Ela poderia ter dito que não. O problema é dela, se ela vai participar ou não. Né? Assim como eu falei que nós convidamos diversos candidatos a governo do estado para participar do espaço lá na FCDL, em Novo Hamburgo, e alguns não foram. Né? Quer dizer, reclamam aqueles que não... E aqueles que não foram convidados também tem uma justificativa. Não implica, não fica ruim nem para a Globo, nem para a emissora, enfim. Agora, quanto a Record ter colocado a entrevista do Bolsonaro no mesmo horário, aí eu não sei. Eu acho que é um problema da Record.
Não é nada a ver com o candidato. É, só para que a gente entenda, nós estamos falando de jornalismo, não de legislação. Jornalismo, nós não estamos falando de legislação. Exato, mas... Porque tu pode botar, como poderiam ter pego um outro canal e ter entrevistado o Daciolo, ter posto. Claro, podia ser qualquer um. Não tem nada a ver. E partido, eu quero lembrar aos mais jovens, essa de participar e não participar de debate, eu não quero entrar, porque aqui temos uma questão médica. Mas é uma opção é uma questão médica. Mas essa estratégia, ela surgiu na eleição de 90 com o Collor. O Collor era contra Lula que ele acabou ganhando a eleição. Ele estrategicamente optou por não participar desses debates múltiplos e deixar para participar de debate apenas no segundo turno, ou então porque naquele momento ele era atacado por vários partidos. Então é uma estratégia antiga, respeitável, e cada candidato vê o seu interesse. Tem sua técnica. E assim, eu não tenho nenhuma dúvida em responder da forma que eu respondi, porque isso seria muita ingenuidade achar que um candidato, às vésperas de uma eleição, se permitiria, né, correria o risco de ter a sua candidatura impugnada por não participar. Eu acho que eu entendi a pergunta dele, porque como está institucionalizado que o último dia de debate sempre é aquele debate, seria visto como uma obrigação, né? Como uma obrigação. Mas não, é facultativo. É facultativo. Qualquer um deles ali podia não ter ido. Né? Aí agora, cada um vai. A grande impressão é o seguinte, mas praticamente as pessoas querem, como disse o próprio candidato Álvaro Dias, aqui é o grande palanque eletrônico do país, porque a audiência da Globo é um negócio fantástico, né? Todo mundo quer falar. E sabe-se que foram outras razões, enfim. Então tá doente. Por isso que eu estou falando. Não, eu acho que o fato do Bolsonaro não participar do debate, ele agiu coerente. Ele está vencendo. Não, Chicão, não é isso. Nesse sentido, eu vejo nesse sentido. Mas não foi isso. Não é isso que nós estamos falando. Bom, o caso do Collor foi exatamente igual. Mas não é isso que nós estamos falando. Agora, nesse momento, é o seguinte, ele não foi porque ele não pode ir por problemas médicos. Não tem nada, não é porque ele de bonito ficou lá. Não, ninguém falta lá. Tanto é que o Daciolo, que não foi convidado, ficou chateado. Claro, ele tinha mas a lei permite. Naquela época o Collor não quis ir. Bom, aí é outra coisa. Foi estratégia. O que nós estamos enaltecendo aqui é a não obrigatoriedade. Mas como é que você vai obrigar um candidato a participar de debate na televisão? Mas pois não existe. Muito bem, vamos lá. 30 anos Estamos atendendo uma pergunta de um telespectador. 30 anos de nossa Carta Magna. Tu ias lembrar desse aniversário 80. hoje? Foi 8. Né? Sim, 30 anos da nossa Carta Magna. Verdade. É linda. É lindo podermos comemorar o aniversário da nossa Constituição na semana onde a maior expressão de democracia será dada, que é o voto popular. Adoro vocês, assisto sempre. Indy Rossato de Cotiporã, Alice. Sim. Temos o espetáculo As Aventuras do Pequeno Príncipe, que é uma adaptação da obra famosa O Pequeno Príncipe, que combina teatro, artes visuais, música e circo, e que vai ser apresentada numa linguagem lúdica, feita especialmente para as crianças. E aborda a vida de um príncipe que sai em busca de emoções, em uma história cheia de valores e reflexões. Essa peça já recebeu 4 prêmios e vai ser apresentada nesse sábado em 2 sessões. Uma às 3 da tarde e a outra às 5 da tarde, no Instituto Ling, que fica aqui em Porto Alegre. Fica em Porto Alegre, numa rua bonita ali na Três Figueiras, né? Olha, nós estamos falando e vamos continuar falando até o final do programa. E segunda-feira vamos falar, porque a política é o que é o fio condutor dos norteios de todos nós. Quando é que termina a censura política? A censura política vai depender do resultado da semana que vem. Tendo segundo turno. Tendo segundo turno, ela continua censurada até a próxima data. Quem estava muito em voga hoje, novamente, era o Palocci, né? Porque o desembargador Gebran Neto liberou os outros volumes da delação premiada. Eram 99 ao todo. O juiz Moro tinha liberado um deles e agora o desembargador Gebran liberou os outros 99, porque inclusive está marcado pauta de julgamento para o dia 24 de outubro, no Tribunal Regional do Trabalho. E
a alegação de que a delação premiada não estava sendo aceita e terminou sendo homologada pelo tribunal foi sobre o argumento de que delitos novos envolvendo o sistema financeiro nacional e inéditos vieram à tona com farta documentação, dados bancários, notas fiscais, manuscritos, e-mails e até 3 testemunhas. E o Palocci também está sendo acusado o Ministério Público pediu a condenação também do Palocci, juntamente com o Marcelo Debrecht e o Lula, por causa daquela suposta questão da propina dos 75 milhões de reais para o Caixa Geral de propinas, enfim. Supostamente 14 milhões teriam sido direcionados a Lula por corrupção em 8 contratos. Então, agora o Judiciário vai avaliar se o pedido do Ministério Público. Sobre isso, só para complementar, o Conselho Nacional de Justiça intimou ontem o juiz Sérgio Moro para que ele se explique em 15 dias sobre a divulgação desta delação premiada. Ele tem que fazer a defesa, uma representação pessoal contra ele, da qual ele deve se defender. Há um pedido, inclusive, da sua interdição em relação ao processo, né? Então, inicia-se um processo. Essa notícia que tu traz deve confortar a decisão dele, porque ele na verdade, ele liberou a primeira parte. Se o desembargador a liberou, a segunda deve confortar a posição dele. Mas o processo iniciou na corregedoria, através do seu corregedor, ministro Humberto Martins. Teremos capítulos novos pela frente. Perfeito. Falando em capítulos novos, nós estamos falando e vamos continuar falando sobre o domingo que vem, as eleições, né? Como nós não estaremos aqui com vocês no Atualidades Pampa, mas a TV Pampa, a Rede Pampa de Comunicação, estará bem presente na programação deste próximo domingo, fazendo a cobertura das eleições com boletins ao longo da sua programação. Você então fica ligado ou fica já com a informação de que aqui você vai saber o que está acontecendo. Nesse domingo, para cada detalhe da votação chegar até vocês. Isso a TV. E na Rádio Pampa, na FM 97.5, a partir das 7 horas da manhã, também faremos uma cobertura especial ao vivo, com boletins, entrevistas com candidatos e especialistas e todos os detalhes da apuração. Então, não se desligue de nós, fique ligado com a Rede Pampa de Comunicação, a Rádio Pampa na FM 97.5 e a TV Pampa, que vai estar também levando a informação até você. Você que vai trabalhar no domingo, Mário Barcelos. Eu vou entrar no ar às 5 horas da tarde na Rádio Pampa no domingo, fazendo alguns comentários, já com a apuração dos votos. Com a apuração dos votos, mas principalmente com a boca de urna, né? Com a boca de urna. A partir desse instante, vamos ver o que vai acontecer, né? E que Deus ilumine, grandes emoções. Temos alguns questionamentos a respeito do que falávamos agora, da entrevista, do programa, do debate. E assim, eu como representante do TRE, digo que acabou o assunto. Democraticamente acabou o assunto, porque eu não vou me matar no último momento. Magda, fala. Então eu vou aproveitar para mandar um abraço ao meu amigo Eduardo Fernandes, que ele é o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, e ele está convidando para o 23º Meeting Internacional de 2018, que vai acontecer em Cusco, no Peru. É um evento onde vai estar presidentes de grandes empresas, presidentes de vários países, ministros, governadores, pessoas em geral que vão estudar e contribuir para fomentar a economia mundial. É imperdível e vai meu abraço, ele está fazendo um trabalho muito importante no LIDE do Rio Grande do Sul. Fala, Alice. Eu só queria dar um recadinho sobre as eleições de domingo, que eu acredito que as pessoas devem votar, né, no candidato que elas mais se familiarizam ali com as convicções, independente das pesquisas, não é? Todo voto é válido, então, às vezes as pesquisas erram. Então, vote naquela pessoa que você acredita e ainda dá tempo de dar uma olhadinha, né, no histórico do candidato. E a renovação, as coisas acontecem só com o nosso voto. Sabe outra coisa também? E para que novos candidatos apareçam ou entrem na cena política, há necessidade de que eles sejam votados e que sejam alguém no cenário. Senão nós vamos buscar em casa uma pessoa nova. E levarmos as nossas crianças junto.
para elas fazerem parte dessa festa democrática do nosso país. É muito importante a gente explicar para as crianças o que está acontecendo e fomentar nelas o prazer do voto e do engajamento político. Vou aproveitar para mandar um beijo para minha filhinha, a Violeta, que está nos assistindo e está mandando beijo à bancada. Ela já fala da bancada. Ai, que amor. Beijo. Beijo, Violeta, beijo. E já que nós vamos entrar nesses beijos aí, estamos todas unidas para te assistir hoje. Eu, mãe, Chanel Maria, Dona Lourdes, vizinha da mãe, e o seu Cláudio. Quase montamos uma arquibancada aqui em casa. Beijos, magníssima Luciana Loreto, que sempre nos assiste, e a Chanel Maria, só para vocês saberem, é uma maltezinha que ela tem. Não. Que é a pessoa mais chique que eu já conheci na minha vida, uma 4 patas mais chique. É a única Cã? Não é Cã. Não é Cã, mas que tem Instagram. Ela tem Instagram, né? A Luciana Loreto fez um Instagram pra... Instagram, ela. Não, a Chanel veste só roupa chique, ela só veste grife. Eu nunca vi como tem coisa assim pra criança, pra cachorrinha dela. Mais um recado. Eu sou a madrinha. Mais um recado no WhatsApp. Fala, querida. Da Maria Silveira, aqui de Porto Alegre. Ela diz: olá, bancada espetacular. Senti falta do Vitorino. Mesmo assim, vocês dão um show de comunicação. Abraços. Muito obrigada. Dona Magda, as pessoas são profundamente otimistas. Um candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, com 0%, na pesquisa 0%, bateu na porta do governador Pezão, lá do Rio de Janeiro, juntamente com a sua esposa, e pediu para dar uma olhadinha no Palácio. Mentira. Ai, que maravilha! Eu acho que é otimismo demais, né? O camarada, não, governador, eu sou candidato aqui. Ele é uma figura conhecida, né? Ligado ao mundo jurídico e tal. Chegou lá, governador, eu vou ser eleito, eu já quero ver onde é que é. Aí o Pezão, que é uma pessoa gentil e tal, mostrou lá, ou pediu para alguém mostrar para ele como é que funciona lá o Palácio das Laranjeiras, que aliás é bonito, né? 2 palácios que existem lá no Rio de Janeiro. É aquilo que eu digo, haja otimismo, né? Zero. Não, e haja otimismo, e eu fiquei encantada com a Roberta. Quero ver o que ela vai explicar para a Violeta sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre o que está acontecendo, a importância do nosso voto. Eu estou curiosa para saber. Mas tu sabe que eu converso com a Violeta. Realmente eu converso. Outro dia ela estava me observando, eu estava fazendo um estudo com E a senhora deve se surpreender muito. Como assim? Sim, com ela, com as reações dela. Sim, eu comentei com ela, filha, é muito importante a gente valorizar o trabalho. Que idade tem, desculpa? Ela tem 7 anos. 7 anos. E eu disse a ela, é muito bacana a gente sair de casa para oferecer o que a gente sabe fazer a outro alguém e contribuir na vida das pessoas através do trabalho. E aí eu disse a ela, tu sabia que tem muitas pessoas que querem trabalhar e não conseguem? E ela regalou os olhos e ficou olhando, mas por quê, mamãe? Porque elas não têm, porque... Aí eu contei um pouquinho do que acontece. Então, ela já está entendendo que a gente precisa ter bons presidentes, governadores, para não roubar. Ela sabe que falar mentira e roubar faz mal. Isso tá bom. Olha, já gostei. Se a Violeta sabe, já aprendeu os princípios básicos da convivência. Na verdade, eu queria trazer uma informação de um julgamento que ocorreu hoje no Tribunal Superior Eleitoral sobre uma discussão semântica a respeito do que é um candidato estar com a ficha limpa. Tinha-se uma discussão em torno de que, se esse candidato tivesse ensejado dano ao patrimônio público e tivesse enriquecido ilicitamente. Então, tinha uns candidatos que davam ensejo em um e outros tão somente no outro. Hoje o tribunal entendeu que, para ser considerado ficha suja, tem que tanto ter ensejado dano ao patrimônio público, ao erário, quanto enriquecimento ilícito. Então, por exemplo, nós tivemos uma deputada federal, a Norma Yubi, que está buscando a reeleição, e ela estava sendo acusada por dano ao patrimônio público, mas não tinha se locupletado ilicitamente. Então, hoje, a sua candidatura foi liberada para que ela pudesse seguir nas eleições. Então, assim como ela, devem ter outros candidatos que também estavam com a mesma preocupação. Vamos lá, doutor Ruxa. Espero que a Violeta não esteja nos assistindo em relação... não, mas espero que ela agora vá no banheiro, então. Fique 2 minutos, porque ela não ouça o que eu vou contar aqui para vocês, para a gente poder rir um pouquinho. Não. O INSS recebeu um pedido de uma notificação. Morreu uma senhora e apareceu ali um moço se habilitando em receber a pensão
manutenção, continuar recebendo aquele pagamento que o INSS faz. E os funcionários do INSS foram examinar a documentação e estranharam um pouco. Primeiro que era a mãe do beneficiado que estava trazendo ali e através de procuração, né? Trazia uma certidão de casamento, e os funcionários desconfiaram e em Juiz de Fora, cidade talvez não tão grande, e foram fazer uma pesquisa, dona Magda, deste casamento. Primeiro, era sobrinho e tia-avó. O casamento já era uma relação, mas ainda é permitido. Mas aí foram averiguar a idade do casal. Sim. Ele com 29 e ela com 94. É o amor, né? É o amor. Aí estranharam um pouco. Minha cabeça me deixa assim. Só pode, né? Mas ainda assim, não é proibido pessoas de idade diversa casarem, né? Não aí Tem uma limitação cada um pode casar, né? cada um pode casar com a idade que quiser. Sim, não, mas ali era benefício de pensão, não pega. Não estamos falando de patrimônio, estamos falando só de herdar a pensão. Sim. Casa com a fulana, ela morre e tu fica com a pensão. E aí foram examinar. A impossibilidade é que esta senhora já estava há 8 anos de idosos, né? Um asilo, uma casa de... E o moço era um solteirão que vivia na sociedade pegando tudo que é menina. Então, foi feito um processo através da Procuradoria-Geral da União e, por sentença, foi desconstituído esta certidão de casamento. E, então, este moço voltou a ser solteiro, mas perdeu a benesse, que era de apenas 6.500 por mês, dona Magda. Quanto? 6.500 por mês. Quem que ganha isso? É que o moço queria se candidatar. Mas até eu quero. Então, ainda tomara que a Violeta não tenha nos ouvido, porque isso não é não aprender, isso é feio. Não é um bom exemplo. Lúcio, falando em idade, tem um recadinho aqui pra ti, da Maria de Lourdes. Ai, que medo! Calma, Alice. Pensa bem, tem tempo de interromper. Ela diz assim, ontem, acho que não foi ontem, foi esses dias, mas ela disse, ontem o Ruschel falou que tem 61 anos. Eu não acredito. Dava no máximo 45. Que maravilha. Eu, em compensação, acabei de levar um xixi da dona Lídice, que disse assim, tu disseste, porque ela gritou comigo, ela falou em letra grande, tu tens que te retratar, não foi isso que eu disse. Dona Lídice, a senhora desculpa, a senhora se queixou para mim que as pessoas tinham falado coisas além do que eu dizia que é permitido na lei eleitoral. E eu disse efetivamente que a senhora tinha falado isso. Se eu falei por minha conta, devo ter me equivocado, desculpa, não foi com intenção, estou me retratando, é minha culpa, vou pro lererê. Não se preocupe, dona Lídice, que desculpa, eu não quis, vou me açoitar lá depois em casa. Eu não quis lhe comprometer, nem botar na sua boca nada demais, eu devo ter falado, você sabe como é que é o meu jeito, né? Não estava lendo. Eu lembrei que a senhora tinha escrito e tinha reclamado, porque eles estavam se manifestando. E aí eu achei que eles tinham dito as coisas. Desculpa, dona Lídice, perdão. Dona Magda, a bela atriz Giovanna Antonelli, eu acho essa moça uma graça, Giovanna Antonelli. Mas o seu Marne anda... Mas o seu Marne anda Seu Marne está vivo! O seu Marne anda semi-descontrolado na bancada. Semi-descontrolado! Mas ela é uma ótima atriz. Não, espera um pouquinho. Baixou o Vitorino. Baixou. É o Vitorino. O Vitorino, mais magro. Mas não. Vitorino magro. E loiro. É, e loiro ainda com butterfly. Bom, Parou, butterfly. Vamos parar com butterfly. Isso é denúncia. A Giovanna Antonelli, que é uma graça, uma mulher muito linda, além de ser uma grande atriz. Uma grande atriz, é verdade. Ela tem uma série de fotos aí em uma empresa que vende produtos para não... Como é que se chama? Para não engordar muito? Sim. Como é o nome? Diet. Como? Diet? Não, é para... Emagrecedor. Então, colocou a fotinho dela e tal. Aí ela viu aquilo aí, chamou o advogado, entra com a ação. Bom, aí vão ter que pagar. E vão ter que pagar mais. A sentença é inédita. Eles vão ter que pagar todo o ganho que eles tiveram com o produto. Tá bom. Não vão fazer mais. Não vão fazer mais. Inédita a sentença. Um beijo, Giovanna Antonelli. Ô, Alice, meu cardiologista, que nos assiste, o doutor Eduardo Lafalce, do Instituto de Cardiologia aqui, é sempre nosso telespectador, ouviu esse recado que tu disse, está querendo mérito para ele, que diz que é ele que está me deixando não ouvir.
É verdade, doutor Eduardo. O senhor é um extraordinário médico. O senhor fez Não, ele é cardiologista. Ele cuida do meu... Tudo emana do coração, mano. Tudo emana do coração. Puxa, mas tem um Esse recadinho. Ruschel não... Olha, o Ruschel, gente, É pior que eu. um dia eu vou contar pra vocês. Não, dona Mari. Tudo eu sei. Tem um Vamos, fala. recadinho negativo aqui pra ti também. Ah, tá bem. Beijo um coice. É do Do jogo. Belo, de Gravataí. Ele tá furioso que tu só fala do Grêmio. É verdade. Ele tá indignado. Ele disse que o programa Atualidades tem que falar também do Inter. Aí eu falo do Inter. E ele tem razão. Não, ele tem razão, Mas ele tem razão. Ele tem toda a razão, dona Maria. Eu quero me tem desculpar, até, mas é que ficou superposto 2 ou 3 notícias. Mas eu, exato. invariavelmente, não faço isso e quando falo, verdade, faço do Inter. Mas ele tem razão. Eu, como gremista, não gostaria de estar ouvindo só notícias do Internacional. Ai, olha, viu como a gente pede desculpa? A gente ajoelha pra pedir desculpa, né? Porque a gente fica de castigo em cima do grão de milho ajoelhado. Com joelhinhos. E aí, Lu? Não, e eu tava rindo aqui que tem um estudo feito em Nova York que eu acho que não precisavam ter perdido tanto tempo para chegar nessa conclusão que as mulheres custam muito mais do que os homens. 7% a mais as mulheres gastam exatamente nos mesmos produtos e que elas gastam também em torno de $1.351 ano a mais do que os homens. Qual é a justificativa? Que estão mais abertas a tendências de moda e a questões de inovação, onde com certeza todas as coisas mais inovadoras têm um custo excessivo ou maior no seu lançamento. E como contraponto, eles só alegam que onde é que as mulheres conseguem gastar menos que os homens? Aquelas de 35 anos, quando vão renovar o seguro de motorista, que são mais cautelosas, dirigem mais devagarinho, né? Mas, enfim. E, assim, para Olha, dirigir devagar não é não mais, às né? vezes atrapalha. Essa informação tua é realmente estarrecedora, porque se as mulheres costumam receber sempre um salário inferior ao isso que eu ia verdade. dizer. compram mais, Gastam ou mais, isso. mulheres façam cálculos, poupem, eu vivo dizendo isso, poupem, por favor, não pode, a gente tem que gastar menos, então. A Cato fez uma pesquisa... É a mulher que eu sempre sonhei, dona Maria. Ela tá sempre falando em economia e não gastar e não... Pô, isso aí... Mas tu já notou que ela não gasta, né? Não, isso aí... Já te mostrei as bolsas, já te mostrei as joias. Ela não gasta, sou eu que gasto. É que quando ela gasta... Toda operação. Ela tenta levar na galeria do Rosário, na galeria Chave. Ali não devolve nada. Pela zona do centro, Na galeria Pacífico, em Buenos Aires. A dona Roberta não deve nem conhecer o centro da cidade. Mas a Magda não me ajuda. O que eu quero dizer... Mas tu já me viu ajudar alguém. Mas, Roberta, te ajudando, vamos lá. Segundo uma aí vem uma ajuda, aí vem uma ajuda. Feita com 17 mil entrevistados, realmente as mulheres, em média, ganham 36% menos que os homens. E gastam 7% a mais, então não fecha a conta, né? Vocês têm que começar a casar, guria. Paralelo que cobra a operação. Tem sempre um paralelo, detalhes, que cobra a operação. Trabalho fora, trabalho em casa. Exatamente. Quem é que completa esse orçamento? À tarde. Parou. Você pra conta do É o celular. dentista, né? O dentista, Eu é o sempre pra dentista. conta do A gente vai celular, no dentista, compra, muito no E o dentista. plano de saúde é pago ali. É, isso mesmo, Chicão Tofani. Fala, Aí Mário, alivia por o favor, marido. algo sério. Não, Imediatamente. Não, eu estava pensando... Edita. Até tomei nota aqui de um assunto importante a respeito do senhor Nietzsche. Como eu falo todos os dias nele, a respeito de como... Tu tá te esbaldando que o Vitorino não tá aí, né? Tá te esbaldando. Como proceder. É sobre o valor da vida. A pessoa só valoriza a vida a partir do instante em que ela começa a analisar o lado negativo. O lado negativo, a morte, o fracasso, as doenças e todos os problemas. A partir desse momento, numa análise mais profunda, ela começa a valorizar a própria vida que tem. Sim. Então, eu achei fantástico esse comentário feito pelo Nietzsche, né, dos desvarios, das loucuras, porque Nietzsche não era uma pessoa normal, evidentemente. Tudo que ele escreveu, quem lê ele, quem se aprofunda nas leituras, entende exatamente o que eu quero dizer. E ele tem absoluta e total razão. Porque no momento em que a gente começa a valorizar
valorizar em termos de pensamento a morte. Por que existe a morte? Por que existe o fracasso? Por que existe a doença? Por que existem os percalços da própria vida? A partir daí você aprende a valorizar a vida. Então é um pensamento tão simples e tão objetivo que espanta pela sua simplicidade. Aliás, as grandes coisas da vida sempre serão as coisas mais simples, embora as pessoas não pensem dessa forma. Olha, o Rafael Correia está participando bastante do nosso programa hoje. O senhor está bonito de preto. Olha, a dona Lídice continua gritando comigo. Dona Lídice, eu já falei. De novo, dona Lídice? Por favor, esclarecimento. Eu já fiz. O que mais que a senhora quer que eu faça, dona Lídice? Eu já falei. Temos recadinhos aqui da Marlene, do bairro Sarandi. Ela diz: este programa é tão bom que não poderia ter fim. É o melhor da TV. E temos mais um recadinho para o Ruschel, da senhora Tereza. Ela diz: 61 anos. O Ruschel, onde fica a fonte da juventude? Onde ele se banha? Vou explicar. Carro de garagem, pouquíssimo uso, nunca foi na chuva. Pô, tá todo dia lá no Nova York? Olha aí, para ele o senhor não disse que papinho, mas o senhor tem que dizer que papinho. Fui explicar, Nova York, gastando o corpo lá na madrugada. De garagem, pouquíssimo uso, não vai na chuva. Treina 4 vezes por semana. Tá bom. Que desdobra. Quem é essa profusão de canetas coloridas de primeira linha? Como tu é chique, hein? Tenho notícia, dona Magda. Então vai lá. Tenho notícia. E vai ser para nossa telespectadora que gosta de tem um cão. É para a Luciana Loreto. A Luciana Loreto. Eu recebi um estudo aqui sobre cães e gatos, sobre a possibilidade do convívio deles. O pensador é Wilter Ladir, porque é super interessante. Sempre teve se é mito, se cão e gato podem conviver juntos ou não. E eu me dei ao trabalho de ver a literatura sobre isso. Na verdade, a tese dele é que esses os estímulos que nos trazem quando eles nascem, eles são estimulados a conflitarem, porque ele por si só não tem a natureza. Não é da natureza? Não. O que o gato, o que o cachorro tem é uma saciedade muito parecida com a nossa endorfina, que ao correr ele sente prazer. Então quem se mexe rápido é o gato e por isso Ou seja, como o homem. O homem corre e libera endorfina, o cão é parecido, tem 4 patas, né? Esse é o raciocínio dele. Então ele diz que há dezenas hoje, centenas de exemplos de cães e gatos que nasceram juntos. Só que tu tem 2 semanas para fazer isso, porque eles têm um pequeno tempo para fazer essa socialização. Para sociais. Se demorar muito tempo, depois não consegue fazê-lo mais. É interessante porque foge do lugar comum que a gente sabe. É verdade. Falando de sociabilização, realmente, como a Magda estava comentando no início do programa, o macarrão foi liberado. Está agora... Diz quem é o macarrão. O macarrão não é da cantina, gente. É o goleiro Bruno. Não. É o comparsa do goleiro. É o comparsa do... ele tinha sido condenado a 15 anos de prisão em 2012 e sofreu progressão da pena agora e está em liberdade. Na verdade, ele tinha que cumprir em regime aberto. Como na localidade não tem albergue, ele vai cumprir na sua residência. Prisão domiciliar. Em prisão domiciliar. Com algumas restrições, mas enfim. E até hoje ninguém achou o corpo da Elisa Samúdio. Isso é uma coisa muito maluca. Olha, tá chegando a hora, né? Tem que votar. Tem que votar no domingo, não esqueçam, compareçam e não esqueçam que nós vamos estar aqui transmitindo todos os movimentos do dia da eleição, ou através da nossa rádio ou através da televisão. E hoje, então, foi sancionada a legislação que nós estávamos referindo ontem sobre a exigência do exame toxicológico para os motoristas de táxi. Além dessa exigência, também passarão os carros a branco, que isso aí é uma grande mudança para nós que estamos acostumados com... hoje, em homenagem aos táxis, vi até da cor
vermelha. Mas, enfim, além dessa mudança, também vai estar sendo imposta a necessidade de usarem camisas com botão, camisas fechadas. Exatamente aquela mesma função. Eu acho maravilhoso, mas não vinga, porque eles não cuidam, eles não dá. Essas coisas de táxi, eu já estou aqui pela Mas eles estão achando ótimo, porque isso vai trazer mais segurança para os passageiros e também credibilidade para os próprios motoristas. Eles estão comentando, vendo com bons olhos. Porque sempre é uma briga e eles não usam sandália, usam bermuda, uso camiseta. Mas as mudanças, né? Eles estão vendo as mudanças como um todo. Inclusive a questão do exame. Mesmo sendo caro, que vai gerar em torno de R$300, talvez o que eles estão pleiteando é algum subsídio ou talvez algum convênio com algum laboratório. Mas eles identificam que é por uma boa causa. Então, acho que Porto Alegre, de novo, está de parabéns pela medida. Primeira cidade, primeira capital do Brasil a exigir o exame toxicológico para os motoristas, que a gente até comentou ontem, que vai fazer, assim, uma varredura em vários tipos de uso de drogas, cocaína, maconha, e vai detectar o uso de 6 meses para trás. Eu acho que vai impactar positivamente, até com questão conceitual, né? A gente passa sob essa nova égide ali e com o tempo vai recuperando a imagem, um pouco dos taxistas abalados, às vezes, por comportamento de alguns menores, né? E em cima dessa notícia também é importante a decisão que ela veio com parcimônia, não terão que amanhã sair pintando seus táxis imediatamente, haverá uma regra de transição, né? Eles poderão ir trocando, porque há um custo, há uma oneração. O mercado está horrível para eles, o movimento está horrível. Ainda vão ter gastos e gastos e gastos, e são sempre os taxistas, né? Porque são os únicos que a gente tem essa... São regulados, né? São regulados, então, eles são penalizados sempre. As novas concessões e as novas trocas, todas já terão que ser na nova cor, mas haverá um prazo. Eles não serão obrigados a sair pintando seus veículos, né? Então, isso eu também achei uma decisão sensata. Sem dúvida. Bom, deixa eu só fazer um complemento aqui, ó. Nós estamos falando sobre não deixe de votar. A Alice agora há pouco disse, veja quem é o seu candidato, veja se você encontra alguém que possa ter afinidade com o seu pensamento e tal. E uma telespectadora nossa que mandou aqui, ó, porque eu não quero deixar de dizer o nome dela, a Ana Fernandes. A Ana Fernandes mandou um endereço onde ela diz assim, oi, só para avisar que no site políticos.org.br tem o ranking dos melhores e piores políticos por estado. Quem quiser ver se o candidato está entre os melhores ou os piores, então vai lá, políticos.org.br. Eu já entrei neste endereço e quando você chega nele, aparece só a palavra assim do lado esquerdo, estado. Você clica ali e elenca todos os estados, vai no que lhe interessa e você vai saber. Tem quem fez esse ranking? Deixa eu ver, eu vou pesquisar aqui enquanto a Alice continua com o programa, tá? Vamos lá. Tem mais uma atração, né, de opção para esse final de semana, que é o espetáculo La Tempestade de Intrigas, que é resultado de um mergulho criativo na obra cinematográfica do diretor Pedro Almodóvar. E a peça fala da morte de um milionário, da disputa por uma herança, de vinganças e revelações. E vai ser apresentada até o fim deste mês, sempre de segunda a domingo, às 8 horas da noite. As únicas exceções são nos domingos de eleições, que é neste domingo, e também no dia 28. E vai ser apresentada no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, que fica aqui em Porto Alegre. Muito bem. Olha aqui, ó. É uma coisa meio assim, ó. O Conselho de Avaliação de Leis, Conselho Estratégico, quem somos? A qualidade legislativa dos políticos é avaliada de acordo com a maneira que o parlamentar se posiciona nas principais votações do Congresso. A pontuação de cada lei pode variar entre menos 30 e mais 30 pontos. E é definida por nosso Conselho de Avaliação de Leis. Leis boas recebem pontuação positiva, leis ruins, pontuação negativa. O valor da lei é somado à pontuação e tal, mas é um grupo que está fazendo isso e se você vê, você tem como entrar no Congresso, porque é tudo transparente, né? Dona Magda,
maledicência, né, ocasiona em determinados pontos, principalmente com uma personalidade como o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo foi acusado por uma senhora, a dona Catherine Mayorga, que hoje tem 34 anos, em 2009, de ter obrigado a fazer sexo anal. Bom, e na época ela disse que ele deu 100 mil, 200 mil dólares para ela, para que ela não comentasse com ninguém e tal, e agora ela veio a público representar contra ele nos Estados Unidos. Com esta declaração que ela fez, o Juventus já perdeu 5% na bolsa em função desta acusação de estupro contra o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo nega peremptoriamente, diz que nunca houve absolutamente nada disso, né? E ele não vai disputar nenhuma partida agora pela seleção portuguesa e vai jogar agora no próximo final de semana contra a Udinese. Agora, amanhã sábado, né? Hoje, aliás, sim, nesse sábado hoje. Você vê como uma notícia desse porte, sem ter nenhuma comprovação. Qual é a comprovação que vai ter? A palavra dele contra a palavra dela. E provavelmente, depois, se isso não for verídico, não vai ter notícia, né? Não vai ter nada. Não vai ter notícia, vai ser uma noticiazinha assim desse tamanhinho que causa foi estrago, comprovado, né? um problema comercial, né? Um problema comercial. Afeta, inclusive, as finanças desse grande clube italiano. Eu não sei se o Cantofani quer falar a respeito disso. Isso acontece muito no mundo do futebol. O Robinho teve esse problema. É verdade. Neymar, uma vez, foi cogitado. Esse é o grande mal da justiça, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Ela acolhe tudo. Chega lá e tudo vai para a mídia, principalmente um Cristiano Ronaldo. Eu acho grave é ir para a mídia. Exatamente. Agora, Magda, tu vê o Cristiano Ronaldo, que é considerado pelas mulheres um dos homens mais bonitos do mundo. Ele que tem que ser cuidado para não ser estuprado por uma mulher. Ele é um cara que todo mundo persegue ele, porque ele é um cara milionário, tudo. Primeiro, não pagaria ninguém. Segundo, tem uma legião de fãs. O Cristiano Ronaldo é o cara que tem mais gente no Instagram no planeta. Chega a 70 milhões de pessoas. É absurdo isso aí. Agora, que o Mário falou é verdade. A Juventus pode ter um prejuízo, porque a Itália, juntamente com o México, e a Filipinas, são os países mais católicos do planeta. Não, e não é Brasil, né, Chico? E não é Brasil. Então lá cai a ação, porque o jogador fez aquilo. Por isso que todo mundo que vai jogar na Juventus tem que ser noivo ou casado. E o Cristiano Ronaldo é casado, então... Magda, falando em Europa, a Europa acaba de avaliar, junto ao Parlamento Europeu, a possibilidade de, em poucos anos, terminar com os veículos a diesel em toda a Europa. Pela poluição? Exatamente. A ideia é justamente reduzir as emissões de CO2. As vendas de veículos esse ano já diminuíram em 7% desses veículos a diesel. E a maioria da população, por ter outro tipo de economia, enfim, eles usam transporte público, bicicleta, enfim, os carros são muito poucos usados e estão cada vez menos utilizados e tendem a, quando forem comprar, os europeus vão sempre aguardar opções que sejam adequadas e menos poluentes. Mais politicamente corretas. Aproveitando o teu gancho, até aconselhar o telespectador, não compre carro em 60 meses. Porque o carro, a gasolina, vai virar um caco daqui a 5, 6 anos. Sim. Não vai valer nada. Se o carro a álcool, que já é passado, agora vai vir o carro elétrico. O carro elétrico vai chegar de uma forma irreversível. A bateria vai dar 1.000 quilômetros. A Toyota tá com aquele carro híbrido, a Ford já está chegando. Os franceses lançaram na Alemanha um trem que não polui, esse trem já está circulando. E a Alemanha, tem uma cidade alemã que já colocou somente proibido veículo a diesel e gasolina na cidade. Vai chegar isso aí. No centro da cidade. É isso aí. Parabéns pela notícia, excelente. E esses carros elétricos, enfim, eles aceleram, dá para... Andam igual a gasolina, o problema deles ainda é um pouco autonomia. Mas já está sendo estudado, 2 bateria autocarregável. É o futuro, é irreversível. Nem o celular foi, tudo bem. Dona Magda, eu deixei propositadamente essa notícia para a segunda parte do programa, porque aí entramos na madrugada e podemos falar mais abertamente desse assunto, porque
Como? Essa do Cristiano Ronaldo também. Porque está linkada com o assunto do Cristiano Ronaldo, que é a questão de estupro. Porque a gente, o telespectador tem que entender que a gente traz essa notícia não por prazer ou por sensacionalismo, mas é pedagogicamente. É para que as mães fiquem alertas, né, com as suas crianças. O caso que eu trago aqui é de Manaus e está dando uma repercussão tremenda, porque a menina foi pedir socorro, a menina que agora tem 6 anos, foi pedir socorro para a avó. E ela escreveu um bilhete que chega a ser melancólico. Ela disse assim, vovó, posso morar contigo porque o papai que é padrasto, faz comigo o mesmo que ele faz com a mamãe. Credo. Está escrito isso. As revistas, se vocês forem pesquisar, é a notícia de hoje, tem o bilhete, tem aquele bilhete daquele outro menino, esse bilhete também, porque agora virou um inquérito policial. O que aconteceu aí? O casal se separou, e ela casou de novo. Então, com 3 anos, essa menina já morava com o seu padrasto. A quem ela, como por companhia, acabou chamando de pai. Ela chama o padrasto de pai pelo convívio. Né? Claro. Quando ela chegou nos seus 6 anos, começaram os abusos. E aí vem a parte mais séria. Ela fez a denúncia para a mãe, na primeira vez, e a mãe levou a menina no médico. Ela foi estuprada, imagina uma menina de 6 anos. Ela levou a menina ao médico. E a mãe foi capaz de dizer para o médico que ela estava com infecção urinária, com essas coisas. O médico medicou, não percebeu a questão. E agora, esta menina, então, já com 9 anos, teve coragem, ela ficou 3 anos. Ela teve coragem e se confidenciou com a avó. A avó foi nesta mãe, vamos continuar chamando de mãe, né? Sim. Foi nesta mãe e disse, mentira da criança. Desacreditou. E aí a avó, então, perdeu todas as paciências, foi na delegacia de Manaus, registrou, começou todo o inquérito, toda a investigação, né? Essa menina está sob tratamento psicológico. Meu Deus. A menina está sob tratamento psicológico e começaram as investigações. O que a gente tem batido aqui, a Carla tem no seu site ali, a gente tem trazido a notícia. É exatamente... Acredite na notícia. Acredite na notícia. Acredite que o ser humano possa ser capaz disso. A criança não mente. E dona Magda, nós temos todos aqui são mães. Tu acha que a mãe acreditava? Que a mãe... É inominável. Tu acha que a mãe não acreditava? A mãe sabia. Sabia, não queria perder o companheiro. A mãe sabia e não queria perder o companheiro. Exatamente. É muito pior. Ela é pior que ele. Ela é muito pior que ele. Porque uma coisa é tu dizer assim, a mãe não acredita. Não, a mãe sabia que era verdade. Mas não queria perder o homem. Não, é que nem aquele caso da menina dessa semana que foi assassinada pelo também padrasto. Também estuprador. Estuprador de 13 anos, que acabou indo para a cadeia há 2 meses atrás. Por ter estuprado a cunhada. Mas imagina como é que a mãe não vê isso. É impossível. É impossível. Não isso que eu pensei. A filha, a cunhada, não tem como. É impossível que uma criança, vocês que são mães, que estão todos os dias com a menina ali, não percebem uma alteração de uma menina que está sendo estuprada por um... As crianças dão os sinais. É só que os pais têm que ficar atentos. Todas as crianças dão os sinais. Eu gostaria só de pegar um pergunta jurídica para vocês. No caso, esse homem tem que ser preso, né? Mas a mãe tem que ser presa junto. Será processada. Embora a notícia não diga isso, eu dentro do raciocínio jurídico, evidentemente, a se confirmar que a menina denunciou, ela não só a guarda, mas a corresponsabilidade. O que eu gostaria de trazer como um gancho é que muitos dos problemas dos adultos é que quando eles vão muitas vezes se analisar, eles identificam que tudo aquilo que eles viam como verdade e que eram verdades dentro da família eram tidos como inverdades. Muitas vezes a criança, por exemplo, vê um casal brigando e aí a criança identifica e diz, mamãe, papai, vocês estão brigando? Eles estavam realmente brigando e diz para a criança assim, não, tu não viu nada, tu não tá... Então a criança cria dentro dela uma confusão e isso é o início de um mundo de problemas. Sim. Então vamos sempre, é preferível trazer a verdade. Dizer para a criança, sim, nós estávamos brigando, não é adequado, mas infelizmente te pedimos desculpa, acontece. Marli Barcelos, os aniversariantes, antes que nós terminemos o programa, sem falar neles. Ciro dos Anjos, Glynis Jones, eu vou ser mais rápido então. Não, fala, tem tempo. Dias, mas eu quero falar em especial do Tarcísio Meira, de aniversário hoje. Tarcísio Meira completando hoje 83 anos de idade, está doente, espero que se recupere. E um grande amigo meu, Moacir Franco, completando hoje 82 anos de idade. Moacir
Moacir Franco, eu sou grande amigo, tenho certeza do apreço que ele tem por mim, de muitos e muitos anos, é uma das maiores figuras que eu conheci, um dos homens mais desligados do fator dinheiro, ele não dá bola para dinheiro. Eu poderia contar 1000 histórias a respeito do Moacir, 82 anos de idade, extremamente inteligente e extremamente emotivo, Moacir Franco. O Václav Havel, que foi político e escritor tcheco, presidente daquele país, o Eduardo, vou encerrar com o Eduardo do Halde, que foi presidente da Argentina, chamado de El Cabeçón, né, que é o novo apelido do seu Vitorino. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, voltamos na segunda-feira já com alguma decisão no campo da política. Vote com consciência, mas não deixe de votar. Segunda-feira a gente volta e aí a gente conversa, sabe o que fez um, o que fez o outro, tá? Beijo, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.